Ele veio com as duas mãos no meu pescoço e começou a me enforcar. As minhas duas filhas do lado. Eu lembro da mais nova começar a gritar: pai, pai, para, pai, por favor, não faz isso. E ela saiu correndo e chamava a avó. Aí a minha sogra chegou e ele já tinha soltado o meu pescoço. E ela olhou e falou assim: o que está acontecendo aqui? Eu falei assim: ele está tentando me matar porque eu não quero dar metade da casa para ele. Ela olhou para ele e falou assim: você vai levantar dessa mesa com o mínimo, com o resto de dignidade que te resta. Você não vai olhar para trás. Você não vai levar um prego dessa casa. Que você sabe que você perdeu o direito moralmente no primeiro dia que você traiu ela. E que tudo que você vai tirar daqui, você está tirando das suas próprias filhas. Eu cresci numa família com mais três irmãs. Era um lar muito abusivo, desproteção assim absoluta materna e paterna. E uma coisa que cresceu comigo depois foi esse sentimento de abandono materno, porque minha mãe era uma pessoa era extremamente apaixonada pelo meu pai era totalmente abusivo, inclusive tratava ela muito mal, uma coisa que me fazia muito desconforto era a maneira que ele tratava ela, sempre tratando com palavras pejorativas, chamando de porca, relaxada, burra. E ela era muito assim, ela lambia o chão que ele passava e deixava a gente meio de lado. Então fazia tudo para agradar ele, travessuras que a gente fazia, que era coisa de criança, ela tentava abafar e esconder o máximo possível para não deixar ele aborrecido. E eu lembro uma história que eu ouvi ela contando, assim, que ela contava para as pessoas com maior orgulho, tentando mostrar o quão esposa, ajudadora ela era, companheira, que eu era bebê ainda, ela engravidou da minha segunda irmã no meu resguardo, então parou de amamentar. E eu lembro de uma situação dela contando para uma outra pessoa, eu era criança, eu ouvi ela contando, que meu pai estava construindo uma casa onde eles iam morar, e ele chegou para ela e perguntou: bom, você decide, eu compro a lata de leite ou eu compro um saco de cimento? E ela falou: compra um saco de cimento. Então a gente era alimentado com água, com fubá, macarrão batido na mamadeira, no liquidificador. Então essa foi a alimentação. Então já começou o descaso assim, com a nossa infância, na pré-infância mesmo. Então eu lembro muito do meu pai acusando ela porque ele queria muito um filho homem. E ela teve quatro meninas. Então, o abandono dele já deixou de lado. Então, ele falava suas filhas. Então, ele não falava minhas filhas, suas filhas. Então, a gente criou assim. Hoje eu olho era uma criança, como se estivesse criando animais. Nenhum amparo, nenhuma educação, nenhuma orientação. Eu lembro que eu menstruei a primeira vez, eu nunca tinha ouvido falar sobre menstruação, não sabia o que era. Minha mãe era uma mulher, uma mãe de quatro meninas. Então, ela não tinha esse cuidado de orientar, de explicar, de ensinar. Ferimentos que a gente tinha, uma queda, um acidente, era tratado como uma afronta para ela, que quando acontecia qualquer coisa de ruim com a gente, ela ia ser penalizada por ele. Então, para a gente, ela era um problema, que ia trazer problema no casamento dela. Lembro de uma ocasião que ele chamou ela para ir na casa do meu avô, que morava numa cidade vizinha, e eu tinha uma faixa de uns 10 anos, e ele falou: ó, tô indo, se você quiser ir comigo, aí lá eu vou, mas suas filhas não. Ela, tudo bem. Ela pegou as minhas duas irmãs menorzinhas, entregou na casa da vizinha e deixou eu, que tinha uns 10 anos, e a minha segunda irmã tinha uns 9 anos. A diferença de gente é uma diferença de 11 meses, mais ou menos. Deixou a gente em casa. Isso era por volta de umas 9 da manhã.
Ó, tô indo com seu pai, se vira aí. Aí, eu, nossa, tá bom. E ficamos. E aquele dia o gás acabou. Ai, gente, e agora? O que eu faço? Eu saísse de casa para pedir comida lá na vizinha, quando ela chegava, eu ia tomar uma surra. Aí eu lembro de eu fazendo, juntando gravetinhos no quintal para fazer um fogareirozinho para esquentar a comida para eu comer com a minha irmã. Então, hoje são lembranças que eu tenho e demonstra assim que o abandono, a coisa de não ter conforto, ajuda, e eu ter que me virar sozinha, então vem desde a minha infância mesmo. Eu lembro, uma coisa assim, toda essa minha infância marcou muito, mas uma das que mais me deixou marcas foi a última surra que eu levei quando era criança, a última. Porque aí já envolveu polícia e tudo, então foi a última surra que eu levei, assim, digamos, de violência física. Meu pai trabalhava fora, ficava uns 15 dias fora e ficava acho, uns 10 dias em casa. Então ele viajava, ficava fora e voltava. E naquele dia eu comecei assim, a cozinhar muito cedo. Minha mãe já botava, não, tem que se virar, mas nunca me ensinou a fazer. É como se eu nascesse menina, eu já vinha com um chip que sabia fazer qualquer coisa. Não, você nasceu mulher, você tem que saber lavar, passar, cozinhar desde que nasceu. Então se vira. Então eu lembro que eu estava lá picando repolho, eram 5 da tarde. Meu pai chegou com um rolo de arame, que estava mexendo numa obra lá, chegou com um rolo de arame e falou assim: me dá suas mãos aqui. Botou minhas duas mãos para trás, eu olhei para aquilo e minha mãe olhando também não fez nada. E amarrou minhas mãos para trás, amarrou as mãos da minha segunda irmã também, entregou uma correia de couro na mão da minha mãe e falou assim: bate e só para quando eu mandar. Ela não questionou, ela não perguntou por quê, o que está acontecendo, em momento nenhum. Só falou, bate e só para quando eu mandar, porque se eu pegar, eu vou matar. E ali ela começou. Bateu, bateu, bateu. Eu lembro assim, que eu não tenho muita assim, memória do momento assim, que a gente caiu, bateu a cabeça, fiquei com um galo enorme. Quando eu acordei assim, na madrugada, eu encontrei ela assim, passando salmoura, assim, minha nuca toda inchada, que demarcou, e nas turras, inchou muito, ficou a mão assim, toda deformada, a cabeça, tudo machucado, e ela passando salmoura. E eu lembro de ter falado, agora não precisa me ajudar, porque na hora que eu precisei, você não me ajudou. Não precisa você passar salmoura em mim agora. Aí ela pegou, levantou, saiu calada, e no outro dia eu acordei assim, eu era criança, devia ter uns 10 anos, eu acordei no outro dia, ai, tá fazendo uma onda disso. Eu acordei no outro dia e pensei que tinha acabado. Não, já fui castigada, já passou. Meu pai saiu cedo. E eu lembro que minha mãe, levanta, 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 levanta. De dormir nos colchões, assim, no chão. Levanta, levanta. Aí pegou eu, minhas irmãs, e desceu a gente para a casa tinha um porão. Colocou a gente dentro desse porão, fechou todas as janelas, lacrou tudo e deixou a gente lá dentro. Ficamos dentro desse porão e eu sempre fui muito criativa. Desde muito criança eu era muito criativa. Eu não tinha boneca, eu pegava gravetinho de pau, fazia bonequinha, cabelinho, pegava papel, desenhava, pintava em parede. Eu sempre estava criando. Isso me libertava um pouco desse mundo assim pesado que a gente tinha lá. E eu lembro que a gente foi para esse porão e eu comecei a inventar, tipo, fazer uma exposição de arte. Eu peguei um baú cheio de papel, uns desenhos que a gente tinha no jardim de infância, que minha mãe guardou lá, e eu comecei a pregar na parede, uma exposição de desenhos, e fui brincando com as minhas irmãs, brincando de fantasia, e eu lembro que na hora do almoço minha mãe desceu, não, antes disso meu pai chegou com um cacho de bananas, pendurou o cacho de bananas, e amarrou o cacho de banana e falou assim, eu sei quantas bananas tem aqui, se sumir uma banana, eu vou saber.
Eu, tá bom. Ele saiu, eu peguei, olhei para a cara das minhas irmãs, eu peguei um tamburetinho, eu subi, fui lá no meio, assim, do cacho, peguei a que tava lá no meiozinho, assim, né? Não sei que ele vai subir aqui para olhar que tá faltando uma banana no meio. Peguei uma banana lá no meio, aí desci, abri a banana, fiquei quatro pedacinhos, né, que eram quatro irmãs, eu dividi, a gente comeu, eu peguei o cacho de banana, fui lá, fiz um buraco no chão, enterrei a casca, e a gente continuou. A minha mãe desceu na hora do almoço com uma. Ela fez uma panela de comida, um mexinho lá, desceu com quatro colheres. Nós almoçamos, comemos aquela comida. Só que naquele momento ali, aquilo ali para mim já tinha virado uma festinha. Eu estava bem com as minhas irmãs. Apesar da gente estar trancada ali, a gente entrou num mundinho ali de fantasia, né? Nem questionei minha mãe a hora que ele ia tirar a gente dali, porque eu estando ali com as minhas irmãs, eu me senti um pouco protegida. Nem meu pai nem minha mãe estavam ali, estava só nós quatro. Aí minha mãe veio, deu a comida, a gente comeu e ela saiu desse quartinho. Quando ela estava subindo as escadas para voltar para casa, chegou um policial. O policial chegou, deu boa tarde, cumprimentou, perguntou que ela estava fazendo com aquele prato de comida vindo do porão. Não, eu só fui ali dar comida para uns animais. Aí ele, mas ela cria bicho ali dentro, fechado, assim? É, não é, porque fica fechado, mas depois eu vou abrir para ventilar. Tá, mas eu posso ir lá ver? Não, que não sei o quê. Eu preciso ver, eu tô pedindo para olhar. Aí ele pegou, ela foi lá, abriu a porta. Quando ele abriu a porta, ele olhou. São crianças? Ela é minhas filhas que estão brincando aqui e tal. Ele pegou, mandou a gente sair, sai, sai, vem pra cá, vem pra fora, deixa eu te olhar pra vocês. Aí olhou, falou assim, nossa, você tá toda machucada, o que aconteceu? Eu, não, tio, é porque eu caí. Você tá, mas essas marcas da sua mão é o quê? Não, é que eu caí. Eu disse, não, mas na marca de quê? Das suas irmãs também caíram? Aí a minha outra irmã começou a chorar, desesperada. Tio, ai, você vai prender meu pai, você vai prender meu pai. Não, não, tio não vai prender seu pai, não, só quero conversar. Você apanhou? É, mas eu apanhei mas porque eu sou muito levada, eu sou muito arteira, eu dou muito trabalho para minha mãe. Você apanhou com o quê? Aí eu, para proteger minha mãe e meu pai, fui lá e peguei uma correia, que era uma correia, um material muito levinho, lembra muito um EVA. É lógico, quando ele olhou a espessura dessa correia, viu o peso dela e viu que não era compatível com as marcas que a gente tinha. Aí ele, tá bom. Aí perguntou à minha mãe, cadê seu marido? Aí, tá trabalhando. Ele trabalha onde? Aí tá aqui, perto aqui. Tá, eu queria falar com ele. Ah, mas ele tá trabalhando. A gente veio aqui para buscar ele. Aí a gente entrou em desespero. Ah, que eu prendi meu pai, que não sei o que. Já tá, veio com um camburão, né? Veio com carro de polícia para levar. Aí meu pai veio, conversou com ele, e a gente em desespero. Aí o policial falou assim, olha, a gente recebeu uma denúncia anônima sobre espancamento de criança. E detalhe que nessa época não existia o estatuto, né, da criança e do adolescente, não existia essa lei de proteção ainda. Mas um vizinho já estava cansado de ouvir aquilo cotidianamente, sabe? Então ele pegou e denunciou. E dessa vez ele viu que era mais sério e a polícia realmente ela interviu. E ó, a gente veio com um carro para levar o senhor veio para receber voz de prisão, mas eu já estou percebendo que acho que essas crianças já sofreram demais. Acho que elas não precisam passar por isso aqui, essa situação aqui, mas o senhor vai se comprometer a comparecer amanhã em juízo para poder responder por isso. Tá, ele se comprometeu, assinou um termo lá, os policiais foram embora, e essa foi a última surra, a última, assim, física, né, porque verbal, moral, assim, foi a vida toda. E isso eu tinha uns 10, 11 anos. A partir dos 12, eu já comecei a trabalhar na casa de pessoas para poder. Eu queria um meio de sair dali. Eu sei que aquilo ali era, para mim, era uma coisa que me fazia muito mal. Eu tinha uma mente muito criativa, sempre fui muito sensitiva, muito, vamos dizer,
Eu gostava de coisas bonitas, eu gostava de coisas coloridas, e minha casa sempre foi uma casa muito escura, muito coisas velhas. Era um espírito assim, de miséria. E não era por falta de dinheiro, não era pobreza. A gente era pobre, mas era um espírito mesmo de miséria. Pra você ter ideia, meu pai, ele achava que papel higiênico e creme dental era supérfluo. Então, eu fui usar um absorvente a primeira vez, eu tinha uns 13 anos, já estava trabalhando. Creme dental, shampoo. Eu comecei a comprar quando eu comecei a trabalhar e ter meu próprio dinheiro. Aí eu comecei a me cuidar. E minha mãe sempre foi conivente com isso, entendeu? Ela participava e ela achava tudo certo. Então, eu acho que, assim, parte do que eu passei com o meu casamento, da minha vida adulta, ela teve muita influência disso. Eu tive forças e essa questão do um pouco de autoconhecimento e saber que aquilo era errado, de tentar desviar o caminho e tentar mudar, né, quebrar esse ciclo. Mesmo não sendo bem tratada, para mim o fato de não ser bem tratada na casa dos outros ainda era um pouquinho melhor do que estar na minha própria casa. Então é uma coisa que eu passava por isso, que eu tinha meu dinheiro, eu tinha minha liberdade de certa forma. Quando eu fiz 15 anos, eu lembro que a gente se mudou para uma outra cidade, um pouquinho maior. Meu pai, com a promessa que nossa vida ia melhorar e tudo, largamos tudo lá, a gente mudou para outra cidade. E só piorou, só piorou. Teve uma casa que era 1000 vezes pior do que a outra casa que a gente vivia. E eu tentando um jeito de escapar daquilo. Gente, eu preciso trabalhar, eu preciso ir para algum lugar. Aí tinha uma parente minha que tinha uma filha pequena e falou assim: Olha, como você gosta de desenho, você quer trabalhar, você quer estudar, eu me comprometo a te ajudar a pagar um curso de desenho, e enquanto isso você cuida da sua prima. Nossa, ótimo. E ela morava bem próximo assim, da escola técnica, né, que eu ia fazer, então eu fui cuidar dessa minha prima e fazer esse curso de desenho. Foi onde eu me formei em desenho na época era desenho de moda. O meu sonho era ser desenhista e eu tinha muita habilidade com desenho. Fiz esse curso, comecei a trabalhar e aí voltei para minha casa. Nesse eu voltar para minha casa, veio de novo todos aqueles problemas, porque a minha mãe tinha se tornado evangélica, então assim, em vez dela melhorar, ela piorou. E era aquela evangélica assim que se tornou evangélica e quer mudar o mundo. Então, eu não podia usar calça, eu não podia usar brinco, eu não podia usar maquiagem, eu tinha que andar assim, beata, total, saia até nos pés. E nesse eu comecei a trabalhar com desenho de moda, onde eu tinha que estar me atualizando em revista, vendo televisão, me atualizando em assuntos de moda. Então, eu perdi todo esse acesso, porque na minha casa não tinha televisão, eu não podia ver revista, eu não tinha acesso não tinha como me atualizar. E aquela coisa da igreja evangélica, assim, pesada, pesada. Aí, o meu trabalho, eu sei que isso influenciou muito negativamente no meu trabalho por causa disso. Tanto que na empresa eu vi que eu não ia render muito como desenho, eu não tinha como me atualizar. Então, eu falei assim, olha, eu abro mão desse trabalho, me coloco só como vendedora, porque eu não posso ficar sem trabalho, eu vou tentar me atualizar de novo para poder voltar para essa área. Aí tá, ficou assim. E eu lembro que eu trabalhava, saía muito cedo de casa, voltava tarde, chegava em casa, não tinha um grão de arroz cozido. Ela fazia comida, meu pai comia, se sobrasse lá, ela deixava, se não, não tinha. Se ele estivesse em casa, ela cozinhava, se ele não estivesse em casa, ela não cozinhava. Então, o filho para ela não existia. Não tinha, era meu pai no céu e meu pai, Deus no céu e meu pai na terra. Então, não tinha esse cuidado. Então, eu fazia qualquer coisa para não ter que voltar para casa. Ou então eu voltava o mais tarde possível, quando eu chegava, ia dormir, no outro dia eu acordava, ia trabalhar. Então, nessa fase, eu não tenho muito, assim, lembranças assim, de convivência dentro da minha casa. Eu fiquei sabendo depois, as minhas irmãs contavam, né? Os perrengues que eles passavam lá. Aí, nisso de eu voltar para a igreja,
E minha mãe sempre com aquela ideia, que casar com irmão, que tem uma família abençoada, que não sei o quê, bababá. E eu comecei a me misturar com os jovens da igreja. Então sempre tinha muitos encontros. Aquilo ali para mim fazia bem, porque a gente saía, conversava, eram pessoas da mesma idade. E quando eu conheci meu ex-marido, foi até num encontro de jovens que teve numa outra cidade. A gente fez uma excursão, né, de ônibus, viajamos. Nessa viagem a gente se conheceu. Aí, a partir daí, ele começou já a frequentar a congregação que eu tinha no meu bairro e ia lá para casa. E meu pai viu aquilo também, não comentou nada, falou nada. Aí eu lembro até que o comentário que ele fez. Eu tinha 17 anos. Eu tinha acabado de completar 17 anos. E eu lembro de um comentário assim: até que enfim desencalhou 17 anos. Até que enfim desencalhou, porque eu nunca fui assim, de namorar, de ter namoradinho, de sair, de farra, nada. Eu era um adolescente que gostava de aproveitar a vida, mas nada nesse sentido, assim, amoroso, sexual, de farrinha com garotada. Aí até que enfim desencalhou. Aí eu, não sei o que ele quer dizer com isso, mas tudo bem. Aí veio aquele assunto da igreja, e quando os jovens começavam a namorar, a paquerar, tinha um prazo de 6 meses para casar, para não poder, tipo, acontecer de pecarem, né, de terem relação antes do casamento. Então, tinha, antes de se abrasar, era melhor se casar. E meu pai tinha essa mesma linha. E eu lembro que a gente estava poucos meses namorando e já começou essa pressão. Você tem que casar, tem que casar, tem que casar. E a gente nessa coisa da igreja, né? Essa pressão da igreja, família. Minha mãe nunca se opôs, meu pai nunca se opôs. Eu lembro de muitas pessoas de fora falarem: menina, mas você é muito jovem, você não tem 18 anos ainda, você vai casar, você é muito criança. Não, assim, não, já me sinto adulta, já estou bem, já meus pais aceitaram, tá tudo certo. Mas eu sei que naquela época, se minha mãe falasse: minha filha, você é muito novinha, você precisa estudar, trabalhar, junta suas coisinhas, muito criança para casar. Não faz isso. Eu não teria me casado. Eu não teria me casado. Tá. A gente foi. Aí eu lembro que a gente se casou com menos de um ano de namoro. Eu ia fazer 18 anos. Eu fiz 18 anos em outubro e o casamento foi em setembro. E a gente se casou, não tinha nada, absolutamente nada. O pouquinho de enxoval que eu tinha, eu juntei lá o meu salário, fui comprando um lençolzinho, paninho de prato, alguma coisa ou outra. Os móveis, meu pai tinha uma oficina de móveis, né, em casa, então tinha os móveis antigos lá, velho, eu comprei, ele não me deu, eu comprei, meu ex-marido comprou uma geladeira, a gente ganhou o fogão. Aí consegui montar essa casinha lá, assim, era bem simplesinha, mas para mim era o meu paraíso, era o meu castelo. Era tipo assim, lá e lá eu podia botar paninhos, eu coloria, eu arrumava. E eu lembro até hoje pessoas que iam na minha casa e pensavam, né, que via assim, a vida de miséria que a gente tinha, então imaginava que eu ia casar, tipo assim, não ia ter nada. E quando eles chegavam na minha casa, apesar de não ter nada de luxo, nada muito atual, nada muito moderno, quando eles entravam, assim, nossa, gente, que casinha agradável, que aconchegante, porque eu transformei isso. Eu, com um pouquinho que eu tinha, eu fazia. Então, para mim, aquilo ali, assim, nossa, eu estou no paraíso, agora sim eu vou viver. Mas, isso aí camuflava muita coisa. Por exemplo, esse meu ex-marido, desde o namoro, tinha essas coisas da religião, essas paranoias religiosas, né? Da roupa, do cabelo que não pode cortar, não pode depilar. Assim, gente, mas se na igreja fala que meu corpo é o templo, o meu templo tem que ser limpinho, eu tenho que amar esse templo, eu tenho que cuidar dele, eu não vou
sair aí, nossa, que mulher suja, desajeitada, eu vou estar difamando Deus, né? Então eu tenho que ter bem cuidado, eu tenho que olhar para mim e se sentir bem olhando para mim. Eu vou me cuidar, sim. Eu não vou deixar de me cuidar por causa disso. E até no dia do casamento, eu lembro que eu fui no salão para arrumar meu cabelo e a mulher sugeriu, ah, eu podia tirar essas pontinhas, tô meio queimadinha, para ficar bonitinho no Babyliss. Aí tá, tudo bem. Ela foi tirar as pontinhas. Aí meu ex-marido chegou na hora e viu ela tirar as pontinhas do meu cabelo. Ele quase quebrou o salão inteiro. E eu lembro da cabeleireira falando assim, nossa, é isso aí que é seu futuro marido? Aí eu, bom, se ele já tá fazendo isso, ele nem casou com você, eu temo muito por você. Aí eu fiquei assim, sem entender. Aí ela, você tem certeza que você vai casar? Disse, bom, já tá tudo certo, não tem como voltar para trás. Aí ela falou assim, tem, se você quiser, tem. Não, não vou fazer isso não, eu gosto dele, a gente tá tudo certo, fui. Ele casou com de tromba, né? Porque, tipo, nossa, tava casando com uma mulher fiel da igreja, agora descobri que ela corta o cabelo escondido. O tempo todo no casamento, ele, tipo assim, de lado, não me olhava no olho, aí passou. A gente se casou e moramos numa casa de aluguel por um mês, mais ou menos. E fomos morar numa casa que era de uns paulistas. E tinha uma casa meio de verão, que era nesse bairro que eu morava. Então eles vinham uma vez por ano. E essa casa eles precisavam de alguém que tomasse, ficasse lá e tomasse conta dessa casa enquanto eles estivessem fora. E não pagava aluguel. Aí eles, a gente pode ir para lá, ficar tomando conta dessa casa, esse dinheiro do aluguel que a gente vai economizar, a gente vai comprar um terreno. A gente construiu nossa casa. Não, tá ótimo. A gente se sujeitou, foi lá tomar conta dessa casa. E a primeira vez que ele tomou uma atitude assim que eu vi que era fora assim de inconsequente, foi que a gente estava lá para economizar um dinheiro para comprar o nosso terreno, que aliás a gente tinha comprado, estava pagando parcela. Ele pediu dinheiro emprestado, um amigo nosso da família lá, para comprar um órgão que era de que ele tocar na igreja, porque ele tinha fissuras por organistas. E a minha irmã, inclusive, ela era organista. Então, o sonho dele era que eu fosse organista. Então, a gente não tinha condição nenhuma, não tinha nem casa para morar. Ele pegou um dinheiro que era considerável, emprestado, comprou esse órgão e queria que eu aprendesse a tocar órgão de qualquer maneira. Tá, eu comecei, me esforcei, tentei, fiz aula um tempo, estudei até quase um ano, mas não era para mim, eu não queria aquilo. E esse órgão ficou lá, a gente pagando essas prestações desse órgão, pagando a prestação desse terreno. E uma coisa que aconteceu, assim, que foi bem séria, e essa coisa da influência, assim, da família, ela cega muito a gente, né? Se a gente não tiver um pouco de discernimento, um pouco de conhecimento, e eu era muito jovem, são coisas que deixam a gente bem mal, porque essa coisa de acobertar muita coisa errada de homem, aquela coisa que minha mãe sempre fez a vida toda. Então, ela acobertou muita coisa errada que acontecia no meu casamento, pelo fato de eu ser mulher e ter que me sujeitar a tudo. Então, eu lembro de uma vez que meu marido trabalhava como cobrador de ônibus e chegava em casa por volta de meia-noite, mais ou menos. E eu morava perto da minha mãe. E eu tinha a chave da casa da minha mãe. Porque quando eu saía para trabalhar de manhã, eu ia muito cedo, eu tomava café lá e ia para o meu trabalho. E teve uma noite que eu cheguei do trabalho, fui dormir, e normalmente eu costumava esperar ele, nesse dia eu não esperei. Ele chegou do trabalho, era volta de meia-noite, 15, mais ou menos, que é o horário que ele chegava em casa. E eu lembro que eu só vi ele de manhã. Quando eu acordei de manhã, eu fui para casa da minha mãe, abri o portão, entrei, minha mãe já estava acordada. Ela me perguntou: o que está acontecendo com você e seu marido? Eu, nada, por quê? Tá tudo bem.
porque aconteceu uma coisa muito estranha essa noite. Assim, porque a mãe estava trabalhando, eu vi ele agora de manhã, tá tudo certo. Pois é, porque eu acordei de madrugada e eu encontrei ele aqui dentro de casa, do lado da cama da sua irmã. Eu, como assim? Ele entrou aqui dentro enquanto a gente estava dormindo e a Adriana acordou com ele em pé do lado da cama dela, que era minha irmã. Minha irmã, terceira irmã. Ela acordou com ele do lado da cama dela. E ela achou até que ela estava tendo um sonho, assim. Ela acordou e falou assim: É você mesmo? O que você está fazendo aqui? Não, nada, não, nada, não. Eu só esqueci uma coisa aqui e já vou, já estou indo embora. E eu falei assim: Gente, não faz sentido. E, pois ele correu um risco muito grande, porque meu pai dormia armado. E meu pai dormia num quarto que tinha em cima da casa. E meu pai dormia com uma arma debaixo do travesseiro. E, pois ele correu um risco muito sério. Ele entrou aqui durante a madrugada, a Adriana acordou com ele do lado da cama dela, e eu desci na hora e vi, acalmei ele, que ele estava muito transtornado. Eu acalmei ele e mandei ele de volta para casa. Mas você fez alguma coisa? Mãe, eu não fiz nada, eu não estou sabendo de nada. O que que eu tenho que fazer? Nada. Só conversa com ele, acalma ele, porque alguma coisa você está fazendo. Porque o que que ele veio procurar aqui de madrugada? Eu disse, bom, não sei, mãe, eu não sei. Eu perguntei o que que ele foi fazer lá durante a madrugada, se ele realmente tinha feito aquilo. Ele falou, eu fiz. E disse, o que que você foi fazer lá? O que que você queria? Ele disse, nada, eu só senti uma tristeza muito grande, eu queria muito ver ela, e eu fui lá. Mas eu não ia fazer nada com ela, só fui lá para ver ela. Aí eu perguntei, você gosta da minha irmã? Você tem algum... Não, eu tenho um amor por ela, mas não é nada do que você está imaginando. A minha irmã tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, era muito criança também. E uma outra atitude que ele teve foi de um dia eu cheguei em casa do trabalho, ele ter comprado um aparelho de som que na época, eles vão colocar quase 30 anos atrás, esse aparelho de som custava R$ 2.500. Quer dizer, quase 30 anos atrás, isso era muito dinheiro, era muito dinheiro. Quando eu cheguei e vi aquilo, eu falei assim, o que que é isso? Ah, isso aqui sempre foi meu sonho. Você sabe que eu gosto de som, tá? Mas olha a nossa situação. A gente está morando de favor. A pessoa cedeu uma casa para a gente morar aqui sem pagar nada. A gente conseguir terminar de pagar esse terreno e construir. Aí você vai lá e me compra um aparelho de som de R$ 2.500. Você não acha que isso é totalmente fora do contexto? Se essa pessoa sabe que você comprou esse aparelho de som tão caro, ele vai expulsar a gente daqui. Porque não faz sentido. Você vai devolver. Não, não vou devolver. Você vai devolver. Ai, não, não vou devolver. Assim, então tá. Eu vou para casa da minha mãe e eu vou ficar lá. Nessa época eu já tinha até ganhado, já tinha uma bebê já. Eu vou ficar lá e só volto para casa quando você devolver esse aparelho de som. Eu fui muito idiota, fiquei na casa da minha mãe uns 2 dias. Ainda pensei, tadinho, ele tá lá sozinho, né? Porque eu tô aqui com a minha filha, não voltei para casa, deve estar preocupado, já deve até ter devolvido. Quando eu volto para casa, ele só não, ainda estava com o aparelho de som, e além de ainda continuar com o aparelho de som, ele tinha ido até a casa da família dele, eles tinham um estoque lá de vinis antigos, era muitos vinis. Ele tinha pego todo esse estoque de vinis, tinha levado para minha casa, e estava lá ouvindo todos os vinis, ouvindo todos os CDs. Júnior, você, apesar de você, além de você não ter devolvido o aparelho, você ainda foi buscar toda essa cena na casa da sua família para poder. Qualquer consideração você tem por mim, pela sua família, pelo que a gente está fazendo? Não, porque não dá mais para devolver. Dá para devolver sim, você vai devolver. Com muito custo, como já tinha passado acho que uns 4, 5 dias, ele conseguiu voltar na loja, com muito custo, muita insistência, ele conseguiu trocar por uma máquina de costura, que já que não tinha como devolver dinheiro, eu falei assim, então pega uma máquina de costura, que com a máquina de costura eu consigo fazer alguma coisa, trabalhar, fazer roupa para minha filha, vamos produzir, tentar produzir com isso. Aí trocou por uma máquina de costura e pegou um videocassete na época. Então aquilo ali já foi assim, gente,
eu acho que eu tô indo pelo caminho errado, que a pessoa que a gente devia estar no mesmo caminho, está tentando ir pelo outro caminho que é totalmente contrário do meu. A sensação de desproteção também com ele era assim, bem grande. Eu lembro quando eu estava grávida ainda da minha primeira filha, a gente morava nessa casa aí que estou te falando, desse amigo que emprestou. Eu estava grávida, na barriga de uns 6 meses, mais ou menos. E era época de verão. Nessa época ele trabalhava como era fiscal de tráfego. Então ele ficava num terminal de ônibus, lá ele controlava a saída, entrada, tudo certinho. E ele era fiscal de tráfego justamente dessa empresa de ônibus que passava nesse meu bairro. E eu lembro que era época de verão, então os ônibus vieram à área de balneário, então andava lotado, lotado, até a hora do dia. E eu lembro que eu ia passar por esse terminal, que acho que eu ia para casa, ia para consulta médica. Então, eu peguei esse ônibus e o ônibus lotado, e ninguém me deu assento, ninguém me deu lugar para sentar. Então, eu fiquei ali entre o cobrador e a primeira poltrona, tinha um espaçozinho, um vãozinho. Eu botei minha barriga nesse vão. E sempre entrava muita gente vindo da praia, caixa térmica, prancha, de surf. Então, eu protegi minha barriga nesse vãozinho. Eu senti que o cobrador começou, abriu a perna e começou a passar a perna na minha bunda. Esfregava na minha coxa, esfregava na minha bunda. E eu comecei a ficar muito constrangida, eu não tinha como sair, eu não tinha como me virar, eu não tinha. E a voz ficou meio entalada, eu tentava, queria chorar, eu não conseguia chorar. E ele continuou. Eu olhei pra cara dele, tipo assim, eu fiz sinal que eu não estava gostando, que eu estava insatisfeito com aquilo, ele continuou. E eu só pensava, não, quando chegar no terminal, eu vou contar pro meu marido. Chegar no terminal, eu vou contar pro meu marido, e ele vai botar esse cara na linha, porque era da mesma empresa. Quando eu cheguei no terminal, eu já saí, desci direto ali pela porta da frente e encontrei ele. Já estava assim perto já para pegar a contagem da roleta, né, do ônibus. E aí nisso que o cobrador desceu do ônibus por atrás de mim e viu que eu estava indo em direção ao meu marido, que até então ele não sabia que era meu marido, ele ficou todo constrangido, pegou, saiu, sim. Ele ia falar com o meu marido até, ele desconversou, saiu, e eu falei assim, Júnior, você não sabe o que aconteceu. Esse cara, ele vem me assediando lá do nosso bairro até aqui. Aí ele olhou pra mim e falou assim, e você não fez nada? Júnior, eu tava completamente desprotegida. Eu tava lá com a minha barriga, tentando proteger minha barriga, o ônibus lotado, você viu tanto de pessoas que desceu desse ônibus agora, mas você não reagiu. Eu dei sinal para ele que eu não estava gostando. Bom, eu acho que ele entendeu errado. Porque se ele veio de lá aqui, esfregando em você, ele deve ter achado que você gostou. Eu disse, não acredito que você está falando isso. Assim, o que você deveria ter feito era ter descido na hora. Assim, Júlia, eu fiquei 1 hora e meia esperando o ônibus, um ponto, no sol quente. Eu não tinha como voltar para casa, eu tenho uma consulta daqui a 40 minutos. Aí assim, porque ele deve ter achado que você. Ele deve ter acho, confundido você com alguma puta. E se você não vai falar com ele, e se eu vou ter vergonha de falar pra ele que você é minha mulher, você acha que eu vou falar pra ele que você é minha esposa? Eu tenho vergonha disso. Pega o ônibus logo, vai na consulta, lá em casa a gente conversa. Nossa, aquele dia. E eu disse, gente, eu não acredito que eu ouvi isso. Eu não acredito que ele falou isso comigo. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu achei que ele ia pedir desculpa, né? Que não, eu estava nervoso, deveria ter tomado. Não, ele continuou. Que isso é papel de vagabunda. Que olha a roupa que você tava. Júnior, eu estava com uma roupa de grávida, eu tô com uma barriga de 7 meses. Pelo amor de Deus, você vai continuar me acusando de ter facilitado o assédio? Aí ele pegou, ficou acho que uns 3 dias ainda sem falar comigo, e no final, eu lembro que isso aconteceu várias vezes, eu pedi desculpa. Eu ter que. Aí eu lembrava lá da minha infância, né, de quando meu pai perguntava, falava um monte de coisa, e eu lembro da minha mãe, sempre ali, né, tentando pedir desculpa, o que ele queria, o que ela podia fazer para melhorar, e eu me vi de novo naquela situação. Não, da próxima vez eu vou tentar, né, eu vou tentar me proteger melhor, eu vou tentar sinalizar melhor, eu vou tentar me proteger. Aí ele falava, né,
É essa questão das roupas que eu falo, que uma irmã tem que andar decente, né? Tem que andar com uma saia decente, não mostrando o corpo, assim, o pessoa, independente da roupa que eu estiver usando, que eu não estava indecente, eu estava com um vestido de grávida, não tinha nem como estar andando mostrando o corpo, e nem se eu tivesse mostrando o corpo, isso não daria a ele o direito de me assediar daquela forma. E o pior de tudo foi ver todas aquelas pessoas vendo aquela situação e ninguém fazia absolutamente nada. E a única pessoa que eu achei que fosse me proteger, falar alguma coisa que me confortasse, não fez isso. Também me acusou. Foram várias situações. Por exemplo, eu grávida também, a gente foi num velório de uma conhecida e eu nem ia no enterro. Aí o pessoal, não, vamos sim, lá tem lugar para sentar, né? Lá tem arborizado, tem sombras. A gente vai lá rapidinho, vai fazer essa última homenagem, depois a gente vem rapidinho. Eu fui. Quando chegou lá, tinha um monte de terra, eles tinham aberto uma cova, então tinha um monte de terra lá do lado dessa cova, e eu lembro quando eu tava batendo muito sol, fui dar a volta para tentar me proteger numa sombra. E eu acabei escorregando, assim, resvalei nesse monte de terra e caí sentada. Ele estava do meu lado. Eu lembro nitidamente de eu cair sentada, ele passar por mim e falar: que vergonha, você só me envergonha. Saiu. Aí nisso veio mais dois rapazes que estavam perto, me levantou. Ô, Antônia, você tá bem? Tá, você machucou? Vem cá. Os dois me pegaram, me pararam, me sentaram lá no banquinho, foram buscar água, e ele, em momento nenhum. Você falou, você me envergonha. Gente, o que tá acontecendo? E outra situação também eu lembro de um acidente de carro que a gente teve. A gente estava voltando de uma cidade, a gente foi passear um dia, passou o dia nessa cidade passeando, a gente voltou já no finalzinho do dia, a gente descendo era uma serra, e eu lembro de eu estar assim com muito sono, naquele horáriozinho assim do crepúsculo, né, que é 5h30, 6 horas, daquele soninho, e eu não queria dormir para não deixar de dirigir sozinho e tentando manter o olho nas minhas duas filhas que estavam atrás. E eu lembro até de eu ter acordado assim no meio da viagem, perceber que a minha filha mais nova estava atrás sem cinto, que ela tinha tirado o cinto. E eu lembro de ter brigado muito com ela para botar o cinto, e ela não queria, e ele falou: deixa ela em paz. Por que que você incomoda tanto? Deixa a menina em paz. Mas ela precisa colocar o cinto. Ninguém vai, eu não vou descansar enquanto ela não colocar o cinto. E ela chorando, engatar o cinto, e ela veio chorando assim: não, você pode chorar, mas pelo menos eu sei que você está segura. E nisso eu peguei e descansei, eu relaxei de novo, e eu lembro de ter acordado com um impacto muito forte. Acordei com impacto e no acordar nesse impacto, eu imaginei que o carro estivesse descendo alguma ribanceira, que lá é uma área de serra, né? Então, eu imaginei que o carro estivesse rolando essa ribanceira. E nesse impacto eu não conseguia respirar, mas na minha cabeça, a única imagem que via era das minhas filhas atrás. Eu estava tentando lembrar se minha filha estava engatada no cinto. E eu lembro que eu estava com um anel grande no dedo, e de eu estar batendo no vidro para alguém em volta tentar ouvir. E quando eu conseguia falar, gritar, então eu comecei a dar soco com esse anel no vidro, no para-brisa do carro. Quando eu dei por mim, eu vi que a gente tinha batido num carro que estava parado num acostamento. Meu ex-marido adormeceu no volante, na velocidade que ele estava. Ele pegou esse carro no acostamento, jogou esse carro com um canteiro central lá, e o lado que eu estava fechou todo, eu fiquei presa nas ferragens. Ele não veio me socorrer. Ele saiu do carro, ele foi no carro da frente, ajudou todo mundo que estava lá, que graças a Deus ninguém machucou, estava todo mundo fora do carro, que o carro deu problema, e eles saíram do carro e ficaram no canteiro. Ele saiu do carro, foi lá conversar com essas pessoas, perguntar se alguém tinha se machucado, ver o estrago do carro, e o dono do carro que foi acidentado, olha, os caras, sua mulher está presa nos ferros. Ela está bem, ela está bem, ela está conversando. Não, mas tem que tirar ela de lá. Aí o cara veio. Ele veio na minha janela, tentou abrir, não conseguiu. Aí veio pelo lado do motorista. Moça, você tá bem? Você tá bem?
Aí eu não conseguia falar, aí ele ligou para o SAMU, e meu ex-marido lá conversando com o pessoal no canteiro. Ele não foi lá me ver. E esse rapaz abriu a porta de trás, tirou minhas filhas, colocou elas no canteiro. Nesse momento já chegou o pessoal da Polícia Rodoviária, já passou também o SAMU, já me tirou ali, os bombeiros, veio o bombeiro, tirou lá, cortou os ferros, me tiraram e me levaram para a ambulância e eu fui para o pronto-socorro. Graças a Deus não aconteceu nada. Fiquei lá no pronto-socorro, fizeram todos os exames, não fraturou, não quebrou nada, mas fiquei só com a questão do impacto, né, no peito, nas costas, muito no corpo, me deu uma, uma... Fiquei manchada, onde o cinto pegou, então ficou bem marcado. Eu lembro da minha filha com um cortezinho no pescoço do cinto, estava com o pescoço assim, bem vermelho. E eu lembro, enquanto os bombeiros tentando me tirar, eu lembro do policial rodoviário conversando comigo, perguntando o que tinha acontecido e perguntando se eu estava bem e perguntou se meu marido tinha bebido, meu ex-marido. Não, ele não bebeu, só dormiu no volante mesmo. E você tava só vocês dois no carro? Eu falei, não, tava eu, ele e minhas duas filhas. Tinha criança no carro? Assim, tinha, cadê elas? Aí, o outro motorista tá com elas. Ele foi lá olhar, eu lembro da Alice chorando, preocupada, a minha filha mais nova, e ele viu o machucadinho no pescoço dela, olha meu pescoço, tá machucado. E eu lembro do policial falando, esse machucadinho, meu amor, não é nada. E nesse momento, se você não tivesse com esse cinto, esse machucadinho aí, você provavelmente poderia estar morta. Aí ela pegou e se acalmou um pouquinho com isso. Aí eu fui para um socorro, fui socorrida e tal, e eu lembro quando me deram alta, ele já estava lá na porta lá com as minhas filhas, voltei para casa, mas ficou na minha cabeça aquela imagem daquele abandono, daquele carro batido, dele não ter feito absolutamente nada, sequer perguntou se eu estava bem, se me machucou, dele ter saído e se preocupar com o carro amassado do cara da frente. E eu lembro que eu pagava seguro do carro, né? E ele, toda vez porque quem cuidava do meu dinheiro era ele. E eu lembro que toda vez que ele ia pagar a prestação do seguro, ele falava: Nossa, você paga essa fortuna do seguro? Pessoa, é uma coisa, seguro é uma coisa que a gente paga para não usar, um resguardo. Porque eu sei que acidente acontece todos os dias. Eu não quero que aconteça comigo e espero que nunca aconteça. Mas se acontecer, a gente vai estar resguardado, porque se eu bater num carro aí de 100, 200 mil, eu não vou conseguir pagar o custo disso. Então, eu prefiro pagar um seguro e me resguardar. E não, ele sempre foi contra, para ele era um dinheiro jogado fora. E quando aconteceu esse acidente, eu lembro do corretor entrar em contato comigo. Não, não se preocupa não, que eu vou entrar em contato com uma corretora do cara e está tudo certo. E passou uns 3 meses depois desse acidente, chegou uma carta do seguro dessa pessoa lá, né, com uma pólice na época, acho que era 40 mil reais. Aí, meu Deus, o que é isso? Você não estava pagando seguro? De onde eu vou tirar 40 mil reais? Aí eu liguei para o meu corretor, não, não, isso aí foi na época do sinistro, eu estava notificando você que o seu seguro pagou esse sinistro, aí tá tudo certo. Aí eu lembro que eu falei para ele, tá vendo? Se eu não estivesse pagando esse seguro que você tanto rechaçava, tanto falava mal, da onde você ia tirar 40 mil reais agora para pagar essa pessoa? Além do nosso carro todo restaurado. Quer dizer, isso aí foi as coisas menores, né, do casamento que eu tive que lidar e sempre, era uma coisa que eu fazia, como eu sabia que eu não ia ter proteção familiar, aconselhamento familiar, era uma coisa que ficava muito interno. Eu mantinha isso muito ali dentro da minha casa. Eu resolvia. Então, ninguém ao redor sabia de nada disso. São coisas que eu engolia, eu digeria, resolvia. Minha mãe não sabia, minha ex-sogra não sabia. Então, para todo mundo, o meu casamento era perfeito. Porque eu sabia que se eu levasse todos esses problemas para minha mãe, ela ia sempre abafar a situação dele e eu ia ter que resolver de qualquer forma. Então, eu ia ter que lidar com dois problemas. Então, eu resolvia tudo sozinha, não passava para frente, e ia lidando com isso.
Quando aconteceu a primeira traição, que aí sim eu comecei a ver que a coisa estava começando a ficar assim, pesada para mim, e a gente sempre conversava muito. Mas não era um casal de diálogo, ele não gostava muito de conversar. Ele não conversava muito, era mais um monólogo. Eu falava, 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 ele sim, aham, tá, aham, concordo. Era isso. A gente viajava, assim, 40 minutos, uma hora de carro, era um silêncio absurdo. Então, ele estava sempre querendo, lembra do fulano? Eu estava sempre eu puxando o assunto, mas ele não falava, ele não conversava. Ele não sabia nada da vida dele. E uma coisa que eu sempre comentava com ele era assim, olha, se algum dia você sentir que não gosta mais de mim, quer mais ficar comigo, ou que está sentindo desejo por outra pessoa, eu gostaria muito que você me falasse. Eu não vou ficar feliz, eu não vou ficar satisfeita, mas pelo menos um pouco do respeito eu vou conseguir preservar, porque você vai estar sendo honesto comigo. É uma coisa que eu gostaria muito que você fizesse. Não, eu nunca vou fazer isso. Não, eu sou muito honesto, jamais vou fazer uma coisa dessa. Não, a gente vai ficar para sempre. Tá bom. Então, era uma coisa que a gente sempre comentava. E nessa fase, a gente já tinha já comprado uma casa maior, já estava assim, eu, né, financeiramente bem, porque eu trabalhava, ganhava muito bem. Inclusive, até assim, a melhora de vida que ele teve no trabalho dele foi através do meu dinheiro. Eu comecei a trabalhar, ganhava infinitamente mais que ele, então o sonho dele era ser motorista. E eu sempre falava, você podia estudar, já que eu estou ganhando um pouquinho melhor, faz um curso, faz uma faculdade, eu te ajudo. Não, meu sonho é ser motorista. E eu, de muito insistir que ele fizesse um concurso, ele, tá bom, eu vou fazer. Comprei as apostilas, paguei o curso, e eu lembro de um dia, que eu vi que não ia dar certo mesmo, ele entrou no quarto, era 1 da tarde mais ou menos, e eu mantendo as meninas ali distraídas para não perturbar ele, não atrapalhar ele estudar, para ele ficar a tarde toda estudando, porque ia fazer a prova, acho que uns 2 dias depois. Não, deixa seu pai quietinho, que ele está estudando, ele está se esforçando e vai fazer um concurso. Eu lembro de estar muito em silêncio, assim, gente, está muito quieto, não estou vendo movimento, não estou vendo nada. Que eu abri a porta, assim, a flechinha na porta, ele estava dormindo, ele babou em cima da apostila. Ele dormiu a tarde inteira, ele nem abriu a apostila. Então ali eu vi que ele realmente não estava interessado, o sonho dele era ser motorista. Então o que que eu fiz? Já que você quer ser motorista, e na época, assim, você tirar uma carteira D, era bem caro, era oneroso. Disse, não, eu te ajudo. Você faz, então, entra lá, faz o curso, eu te ajudo a pagar. Fez o curso lá de motorista, para tirar a carteira D, reprovou umas 4 vezes. Eu vou pagar lá por fora, lá para o cara me passar. Não, você vai passar lá, você vai passar. Se você tem que passar para trabalhar, você vai passar por honra e mérito, não porque você pagou caro para passar. E ele reprovou 4 vezes, e as 4 provas eu paguei de novo. Ele conseguiu fazer essa prova, essa carteira, tirou a carteira. Na própria empresa que ele trabalhava como fiscal de tráfego, lá ele pediu para fazer uma mudar de cargo, né, para sair de fiscal e passar para motorista. Só que ele tinha que passar para fazer uma transição lá dentro, que era trabalhar como manobrista. E esse trabalho lá era feito na madrugada. Então, ele trabalhava durante o dia, na madrugada ele ia fazer essas manobras lá na empresa para poder pegar prática, né, de condução com os coletivos. Nessa fase aí que comecei a perceber que mudou um pouquinho mais o comportamento dele. Porque aí teve uma época, né, depois a gente conversar muito sobre essa questão de traição, se acontecer qualquer coisa, você me conta, você me fala, né, se você perceber que está gostando de outra pessoa, você me fala, pode ser honesto, a gente vai tentar resolver. Então aconteceu. E ele veio e falou: Olha, tem uma coisa importante para te falar. O que que foi? Então, é que você pediu para eu ser honesto com você e aconteceu. Aconteceu o quê? É porque tinha uma moça lá no trabalho, né, que eu trabalho de madrugada, e me assediou, eu botou culpa na menina, né? Me assediou e me atentou,
Eu não resisti. E eu disse, meu Deus, o que que eu faço agora com essa informação? Porque eu pedi para ele me contar se acontecesse. E agora? O que que eu faço com isso? Aí veio a culpa em mim. Ao invés de eu questionar ele sobre o comportamento dele, veio em mim a culpa de não estar sendo a esposa suficiente, porque eu trabalhava muito. Eu trabalhava demais. Eu pensei, meu Deus, eu não estou dando atenção para ele. Se ele viu em outra pessoa alguma coisa, provavelmente ele não está vendo mais em mim, então está faltando em mim. Não, eu preciso mudar. Eu preciso ser uma esposa mais legal, eu preciso ser mais presente, eu preciso ser mais atenciosa, eu preciso dar mais amor, eu preciso demonstrar mais carinho. Não, eu que estou errado, coitado. Nossa, foi procurar na rua que não tinha em casa, porque é sempre que a gente ouve falar, né? Foi procurar na rua porque não tem em casa. Ah, já comecei a mudar a minha maneira de me vestir, comprando lingerie, fazendo rituais. Mudei todo o meu cronograma de trabalho. Então, eu trabalhava até que na quinta-feira, sexta, sábado, domingo era da família. Então, minha dedicação 100% era a família e era ele. Eu criei um ambiente assim que ele tivesse total desejo de voltar para casa. Então, era aquela casa maravilhosa, que ele chegava, não tinha problema. Lembrei da minha mãe de novo, né? De tentar camuflar ali para deixar ele o mais feliz possível, alegre, querer voltar para casa para ficar comigo. Só que, como ele viu essa situação tão facilitada para ele, isso abriu porta para ele continuar. Então, a partir daí que eu achei que ele ia pensar, poxa, eu fiz uma besteira com a minha mulher, ela não merecia isso, né? Olha que mulher maravilhosa que eu tenho. Não. Ele disse, nossa, como ele é otário, eu posso fazer o que eu quiser e ela vai aceitar. Então, começou daí o meu inferno, né? Que aí eu inventava viagens. E quantas vezes em dia viajar, o telefone tocava, ele desligava. Eu disse, quem era? Ah, deve ser um colega lá querendo trocar escala. Tá bom. O telefone tocava durante a madrugada. Quem é? Ah, alguém querendo trocar escala. Comecei a perceber. Aí um dia ele chegou em casa, todo machucado. Todo machucado. E era para ter chegado em casa por volta de 3 da manhã. Ele chegou em casa às 9 da manhã. Eu acordei ele chegando em casa todo machucado, a cara arranhada, o dedo quebrado, tinha uma mordida no peito, um arranhão no pescoço. O que que aconteceu? Ah, que eu fui assaltado saindo da empresa, a pessoa tentou me assaltar. Cara, mas está todo machucado. E você foi na polícia? Não, não fui na polícia. E você estava onde até agora? De 3 da manhã até 9 da manhã, você estava fazendo o quê? Ah, que eu passei lá na BR meio desorientado, um taxista passou, me ajudou e ficou circulando comigo. Umas histórias assim, sem pé, sem cabeça. Tá, mas não foi na delegacia? Eu até cheguei na porta, mas eu fiquei com medo porque não tinha informação nenhuma sobre o assaltante, não tinha nenhuma câmera no local onde a gente aconteceu o incidente. Tá, mas levaram alguma coisa? Não, não levaram não, porque eu lutei com a pessoa e ela não conseguiu tomar minha mochila. Aí eu lembro até de um almoço de família, tá? A família dele toda reunida, a minha família junto, e aquela história que ficou meio aqui em mim, né? E ainda brinquei bem assim, com a minha sogra. Assim, sogra, essa história tá meio estranha, né? Porque esse assaltante ou era uma mulher, porque ele tá todo arranhado, ele tá mordido, então um mordido no peito, um assaltante vai morder no peito. Aí ela olhou pra minha cara e, tipo assim, riu meio sem graça, porque ela acho que ela também sacou que a história estava bem mal contada, né? E uma vez também ele chegou em casa com chegou em casa mais cedo, eu estava sentada trabalhando, e de repente ele começou a ficar muito inquieto, inquieto, e falou assim: eu preciso da empresa rapidinho. Assim, você vai fazer o que lá? Ah, porque eu esqueci de entregar um ticket, alguma coisa lá, um ticket, sabe? Mas você pode passar por telefone, você pode ir lá amanhã. Não, eu tenho que ir agora, que eles vão fechar lá o sistema, eu tenho que passar isso lá agora. Você tá, Júnior, mas não faz sentido isso. Não, é rapidinho, 10 minutos. E realmente, se ele fosse lá e voltasse, era 10 minutos. Joguei de carro, a empresa 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar. E ele foi no meu carro.
Eu lembro nessa hora me dar uma ligada que ele foi tomar banho antes aí. Você vai tomar banho para ele em 5 minutos? Não, porque eu estou muito suado. Tá. Nessa hora, assim, vai lá e olha lá onde conta os quilômetros do carro. Levantei de fininho quando estava no banheiro, fui lá, anotei os quilômetros, né, que estavam. Ele saiu. Quando ele voltou, aí saiu, voltou. Quando ele voltou, entrou direto no banheiro. Eu fui lá no carro. Quando eu entrei no carro, o carro tinha perfume, acho que até no teto do carro, empesteado de perfume. Olhei lá o negócio, onde estava contando os quilômetros, tinha uma média de uns 30 quilômetros rodados. Ele demorou uma média de umas 3 horas e meia para voltar para casa. Que ficou a Zé que ficou lá conversando com o pessoal na garagem e tal. Olhei, tinha 30 quilômetros rodado e o carro tomado de perfume. E eu falei assim, vem cá, por que um carro tá com tanto cheiro de perfume? Perfume? É. Não, mas não, é porque eu dei carona para um motorista lá, uma cobradora, que eles iam lá para uma farrinha lá, eu levei os dois. Ué, você virou chofé agora de caso extraconjugal? Porque que eu sabia se motorista é casado também. Não, não, mas eu não me envolvo com a vida de ninguém, não. Ele estava pedindo carona, eu levei. Bom, assim, eu vou fingir que eu acredito e vou deixar por isso. Mas uma coisa que eu sempre falava para ele, assim, olha, eu tô levando as coisas dessa maneira até o ponto que eu falar que devo. Você pode ter certeza que no dia que eu falar com você, acabou aqui, é porque não tem mais volta. Enquanto você está aqui ainda, você tem chance de tentar reverter. Aí ele estava quieto, não falava nada. Aí isso passou. A gota d'água mesmo foi porque eu me sentia muito preterida, porque quantas vezes, assim, na madrugada, assim, eu tentava conversar, porque eu tentava entender, meu Deus, por que eu sempre me achei uma pessoa muito legal, eu não me achava uma pessoa horrível, eu não me achava uma pessoa feia, eu não me achava uma pessoa mal cuidada, mal educada, então eu pensava, poxa, por que ele faz isso comigo? O que essa pessoa tem melhor do que eu que faz dele fazer isso comigo? Então eu ficava tentando questionar isso dele. E ele não falava, ele não conversava, ele não se abria. Eu lembro de muitas vezes assim, eu ter crise de ansiedade quando eu estava tentando conversar com ele, ele não me respondia, ele me ignorava, assim, era como se eu fosse uma coisa transparente. Ele olhava para mim e o olhar dele me atravessava. E aquilo me fazia muito mal, muito mal. E eu lembro assim, de várias vezes, eu ter várias crises de ansiedade, eu pegar o carro assim, na madrugada e sair andando pela cidade, assim, e cheguei várias vezes, pensando, meu Deus, se eu jogar um carro numa ribanceira, se eu jogar um carro num poste, será que ele vai reagir? Aí eu pensava nas minhas filhas. Não, gente, não vou fazer isso, da minha família, das minhas filhas. Não, tem que me cuidar, não posso perder minha cabeça. E eu vinha na minha mente assim, não, vou chegar em casa e vai estar preocupado comigo, vai querer saber onde eu fui, o que que eu fiz. Quando eu chegava em casa, ele estava dormindo, já tinha tirado as coisas dele do quarto, estava dormindo na sala, roncando, roncando. Como sempre, não se preocupava. E eu, internamente, eu me questionava por que que eu aceitava aquilo. Porque já não era mais uma dependência financeira. Eu poderia, né, me manter. Eu já tinha minha casa, eu tinha um carro, eu tinha trabalho. Então, por que que eu me sujeitava? Aí começou a vir os questionamentos. Não faz sentido. E a gota d'água foi quando um dia eu fui lavar roupa, encontrei. Nessa altura a gente não tinha mais relação íntima, não tinha, não rolava mais, já há algum tempo. E eu lembro de um dia estar lavando roupa suja e ele deixou uma roupa íntima lá no meio da roupa e tava uma mancha meio esquisita e misturava com as roupas das minhas filhas, tudo junto ali. Eu falei, gente, o que que é isso? Olhei aquilo e, na época, assim, botar aí 15 anos atrás, 14 anos atrás, não tinha esse nível de informação, não tinha Instagram, não tinha smartphone, a informação era muito limitada. Eu só achei esquisito porque era uma coisa que eu nunca tinha visto, uma mancha numa cueca. Gente, o que que é isso?
Aí eu fui abrir meu desktop na hora, fui tentar olhar, e apareceu um monte de coisa horrorosa. Eu nunca tinha ficado doente, eu nunca tinha tido nada. Gente, será que isso é contagioso? Será que algum dia eu peguei alguma coisa dele? Aí começou a vir na minha cabeça. Gente, ele teve um monte de casos extraconjugais, e eu ainda tive relação com ele, nem sei quantas vezes isso aconteceu. Será que eu peguei alguma coisa? Será que E aí eu comecei essa mancha lá, apareceu um monte de coisa horrorosa. Gente, isso é perigoso. Aí eu fui conversar com ele. Disse, olha, encontrei essa mancha da sua roupa. Eu não sei há quanto tempo isso está acontecendo. Eu não sei há quanto tempo você está com isso, se é realmente uma coisa séria. E eu não sei se eu tenho isso também, se você passou alguma coisa. Aí ele, não, a gente faz exame, então. Ele ficou assustado, né? Eu falei com ele que era uma coisa séria. Não, a gente faz exame, então. Então, eu vou fazer exame sim, lógico que eu vou fazer. Aí, só que para ele, para homem, ele conseguiu fácil. Ele foi numa clínica particular que eu paguei e ele fez tudo lá, de uma maneira super humanizada, né, super bem tratado. E eu fui no meu plano de saúde, eu fui pedir todos os exames possíveis, não podia fazer, o plano não liberava. E eu lembro da sensação péssima, assim, de estar relatando para a médica por que que eu estava pedindo aqueles exames. Eu ter que contar exatamente por quê. E aquele olhar inquisidor dela para mim, aquele olhar de reprovação, eu não sabia se ela estava naquele olhar me chamando de idiota ou me chamando de sei lá de quê, mas eu me senti muito julgada várias vezes. Não, não, aqui você não vai conseguir isso, não. Procura um postinho do seu bairro. Fui no postinho no meu bairro, consegui falar com uma ginecologista lá também. De novo, fui contar. Bom, por que que você quer esses exames? Fui contar de novo toda a história. E eu lembro dela falar assim: mas você tá com esse homem ainda? Se, bom, ele ainda oficialmente é meu marido. Ainda. Mas isso não vem ao caso. Eu só quero saber, eu quero saber da minha saúde. Eu não quero que você me julgue se eu tô casada com esse cara. Aí, não, aqui você não vai conseguir isso, não. O sistema não libera esse tipo de exame. Eu comecei a ficar em desespero, porque ele já tinha feito os exames, estava esperando o resultado, mas eu queria saber de mim. Eu lembro de, no desespero, assim, tinha uma vizinha minha que trabalhava nesse posto de saúde, eu fui conversar com ela, e eu falei assim, olha, eu preciso muito fazer esses exames, eu não estou conseguindo, nem particular eu estou conseguindo, não estou conseguindo ter acesso, e você tem alguma indicação, uma médica que possa fazer isso para mim, eu pago particular, se for o caso. Disse, olha, Antônia, vai ser difícil, mas o que eu posso te indicar, que eu acho que vai dar para você, tem um posto de atendimento que faz esse tipo de exame, tal lugar, me deu o endereço, eu fui. Cheguei lá, fui muito bem atendida, tive que relatar totalmente, novamente todo o problema, por que que eu estava lá, preenchi lá uma anamnese lá, entreguei, e quando eu olhei para o lado, o que eu percebi era um posto de atendimento para profissionais do sexo. Não me desfazendo dessas pessoas, mas quando eu me vi sentada ali, sujeita àquele tipo de constrangimento, eu entrei naquela sala, eu achei que era um posto de saúde de atendimento normal. E eu lembro das pessoas me olhando, né, na hora que eu entrei, e quando eu me dei conta de onde eu estava e o tipo de atendimento que eu estava recebendo, eu lembrei que ele estava lá numa clínica particular, sendo super bem atendido, recebendo um cafezinho, recebendo bom dia, como é que ele estava. Ninguém perguntou para ele por que que ele estava fazendo aquele exame. Eu voltei para casa. Naquele dia eu cheguei, juntei todas as coisas dele. Eu juntei tudo. Fui no armário, tirei tudo que tinha no armário, juntei, tinha bolsa, mala, coloquei tudo. E quando ele chegou do trabalho, eu falei, não precisa entrar, pode ficar aí fora, suas coisas já estão tudo aqui separado. Ele, como assim? A partir de hoje você não entra mais aqui. Não, mas não pode, pode. Você lembra quando eu falava com você que no dia que eu falasse que acabou, acabou? Não, mas você não pode estar falando sério, não, eu tô falando sério. Eu sempre falei sério, eu te dei muita oportunidade, mas hoje, diante da humilhação que eu passei, eu não vou me sujeitar mais.
não vou me sujeitar. Ele, não, então só me dá um tempo. Eu vou ficar aqui na área de serviço até arrumar um lugar para eu ficar. Só que nesse joguinho dele era meio para ganhar tempo, achando que eu ia voltar atrás. Ele ficou 15 dias dormindo na área de serviço. 15 dias. E minha filha, mãe, por que que papai está dormindo na área de serviço? Não, porque o papai vai mudar de casa e, e enquanto isso ele vai ficar na área de serviço. A gente não vai mais viver junto. A minha filha mais velha estava com 14 anos, a mais nova estava na época com 13. Passou 15 dias e não, assim, Júlia, você tem que dar um jeito na sua vida, você precisa resolver. Não, mas a gente precisa conversar. Não, a gente não vai mais conversar. Não tem mais conversa, acabou. Não, não pode acabar assim. Não, não acabou assim, do nada. Tem 2 anos que está acabando e você não tomou nenhuma atitude. Só piorou. Acabou. Você não vai sair? Não, preciso dar um jeito da minha vida, eu vou arrumar um lugar para ficar, tá bom. Aí um dia, passaram já uns 16, 17 dias, a minha ex-sogra passando na minha rua. Eu sempre tive uma relação muito maravilhosa com a minha ex-sogra, sempre. Ela foi a mãe que eu não tive. Um pouco dos ensinamentos que eu tive, um pouco da sensação de família, de acolhimento que eu tive foi com ela. Ela e a família dela, que apesar de ela ter vivido com um marido muito abusivo, alcoólatra também, mas ela foi a mãe, teve 7 filhos. Nunca vi ela levantar a voz para um filho, bater num filho. E todos respeitavam ela, todos respeitavam. E era um lar de amor. Apesar de pobres, eles tinham aqueles rituais de aniversário, de Natal, que eu nem sabia que existia. Então, era a família realmente que. E depois eu fui entender que essa minha resistência de terminar esse casamento era o medo de perder essa família, porque eu sabia que se eu rompesse com ele, eu ia perder esse laço. E eu não queria. Então, minha mãe sogra passou pela rua e eu falei, sogra, o fulano, a pessoa não conversou com você ainda sobre a questão do divórcio, da separação? Ela, que divórcio? É porque eu deixei ele e tem 15 dias que ele está dormindo na minha área de serviço e dizendo que ia conversar com a senhora para ceder um quarto para ele ficar. Não, não estou sabendo de nada, ele não conversou nada comigo. Aí ele estava tentando me amaciar nesse meio tempo para, né, para não deixar vazar a história e tentar voltar para dentro de casa sem que ninguém soubesse de nada. Disse, não, mas eu não eu não vou deixar ele entrar dentro de casa mais, eu decidi me separar. Não, minha filha, por quê? O que que aconteceu? Vocês vivem tão bem, a família é tão bonita. E nesse momento, foi aquele choque, porque como eu não deixava vazar nada para todo mundo, ele era um marido maravilhoso, eu tinha uma família linda, eu tinha uma vida muito próspera, tudo perfeito. Então, para eles foi um choque, o que aconteceu? E eu falei, não, ele foi desonesto comigo. Na hora, não, tudo bem, eu não vou te questionar, não vou te julgar, só manda ele para minha casa. Manda ele para lá, depois a gente resolve. E ele foi ficar, ficou na casa dela, acho que quase um ano. No início, eu lembro de ter tido muito. Eles fizeram muito empenho em tentar entender o que estava acontecendo e ver se era realmente uma situação de separação. Eu não contei tudo, que eu não achei justo com ela, eu não queria que ela sofresse, então eu não contei tudo. Só contei que ele foi desonesto comigo, que ele me traiu e que não foi só uma vez e tal, e eu não queria que minhas filhas crescessem com esse tipo de situação dentro de casa. Ela entendeu. E ela falou, ó, que você precisar de mim, você pode contar comigo, tá? Eu estou muito envergonhada do que ele fez, porque ele viu o lar que ele cresceu, a maneira que o pai dele me tratava, então ele deveria ter aprendido com essa situação. Mas eu te peço desculpa em nome dele, e que eu puder te ajudar, você pode contar comigo, tá bom? E eu moro na rua dela até hoje. Aí ele foi para casa dela, e no início ele me assediava muito. Eu tentei manter uma boa relação, até pelas minhas filhas que estavam ali, então tentei manter uma boa relação, uma comunicação,
respeito, ele entrava na minha casa na hora que ele queria, saía, só que ele foi tentando ganhar espaço nisso. Quando ele percebeu que eu não ia ceder, que eu não ia voltar, aí ele começou a querer ver a questão dos bens. Ele queria metade da casa, ele queria metade do carro. E eu falei assim, olha, eu não acho justo, porque se eu tenho essa casa hoje, se eu tenho esse carro, é porque eu trabalhei, é fruto do meu trabalho. E qualquer coisa que você tire daqui, você vai estar prejudicando as suas filhas. Porque imagina que se eu vender essa casa, eu não consigo comprar outra casa, nem a metade dessa. E olha o tipo de vida que as suas filhas vão ter que mudar de escola, mudar de bairro, mudar o padrão de vida. Não é justo com elas. Não me interessa. Eu não tenho nada para começar a vida. Bom, você não tem nada, mas isso aí é uma coisa que você já sabia que isso ia acontecer. E isso é consequência de uma atitude sua. Eu acho que você tem que arcar com ela. Eu acho que, além de você ter me feito sofrer tanto, ter feito todo esse tipo de desonestidade comigo, eu acho que não é justo você ainda sair ganhando. Não, porque na justiça eu tenho direito. Se na justiça você tem, mas moralmente você sabe que você não tem. Não, porque eu quero a metade, eu quero a metade, eu quero a metade. Eu quase cedi. Eu quase cedi. Depois vejo de novo aquela voz. Não cede. Não cede. E eu lembro de uma vez ter falado para ele: olha, eu prefiro botar fogo nessa casa, eu prefiro meter uma marreta, quebrar ela inteira, mas eu não vou te dar a metade. Eu lembro de a última vez que eu falei com ele, ele foi na minha casa à noite. E aí, você decidiu? Você decidiu o quê? Você vai vender a casa? Não, não vou vender a casa. Você vai me dar o carro? Senão, não vou te dar o carro. Ele veio com as duas mãos no meu pescoço e começou a me enforcar. As minhas duas filhas do lado. Eu lembro da mais nova começar a gritar: pai, pai, para, pai, por favor, não faz isso. E ela saiu correndo e chamava a avó. Aí a minha sogra chegou e ele já tinha soltado o meu pescoço. E ela olhou e falou assim: o que está acontecendo aqui? Eu falei assim: ele está tentando me matar porque eu não quero dar metade da casa para ele. Ela olhou para ele e falou assim: você vai levantar dessa mesa com o mínimo, com o resto de dignidade que te resta. Você não vai olhar para trás. Você não vai levar um prego dessa casa. Que você sabe que você perdeu o direito moralmente no primeiro dia que você traiu ela. E que tudo que você vai tirar daqui, você está tirando das suas próprias filhas. E que se você tentar mais uma vez tocar em qualquer coisa da Antônia ou nela, você esquece que você teve uma mãe. Ele levantou, entrou na frente dela, ela foi atrás e ela foi e levou ele embora. Graças a Deus, naquela fase ali, naquele mês, tinha um mutirão da justiça de divórcios consensuais. Então, ele ficou sabendo desse mutirão. Ela, na verdade, ele não. A minha ex-sogra ficou sabendo desse mutirão e falou com ele: vai lá, aproveita e chama a Antônia e faz logo esse divórcio. Abre mão de tudo. Abre mão de tudo, já resolve a questão da pensão alimentícia e encerra isso. Deixa ela viver a vida dela em paz. Aí ele fez isso. Ele foi lá, entrou em contato com o pessoal da justiça, a gente levou os documentos, a gente marcou um dia lá com um juiz, lá no próprio, na audiência lá, ele já abriu mão de todos os bens que ele tinha direito, o juiz já determinou a questão de pensão alimentícia e, graças a Deus, eu fiquei liberta. E tentei reconstruir minha vida de novo, não foi fácil no início, mas apesar de toda a dificuldade, era uma sensação de amor próprio, sabe? Porque era uma coisa que eu sentia que eu vinha perdendo, eu estava me anulando, assim, para poder ser aceita.
E tudo que eu fazia, eu não pensava em mim, eu pensava em ser aceita. Ai, como ela é legal, como ela é boazinha, como ela é amorosa, como ela é resiliente, ela aceita tudo, ela quer sempre tudo harmonia. Eu sempre gosto das coisas muito certinha, então isso aí abria brecha para muito abuso. Consegui terminar de criar minhas filhas muito bem, as duas já estão adultas hoje, né, já faz quase 15 anos de divórcio. Elas moram comigo até hoje, não casaram, a gente quase 30 anos só namora, mas elas têm, eu criei elas de uma forma que elas têm muita consciência, assim, da autossuficiência, entendeu? De fato de a mulher não precisa se casar, a mulher não tem que se casar para ser mulher, a mulher não tem que ter filho para ser mulher, a mulher não tem que ter um homem para se fazer valer. Então, elas estudam, trabalham, são autossuficientes, namoram. Se não está satisfeito com o namorado, terminam, procuram outro que trata melhor. Então, só de eu ver elas não quebrar esse ciclo, né, de abuso, para mim, eu tô com a minha vida ganha já. Estou bem satisfeita. Eu tive um filho agora, de novo, eu me casei de novo, uma pessoa incrível, que eu vim com os vícios, né, do casamento anterior, de sempre estar pedindo validação, de sempre estar ou sendo podada ou pedindo validação. Ele é o contrário. Eu sempre penso, eu queria muito aprender tal coisa, mas não sei se eu consigo. Ele, como assim você não consegue? Lógico que você consegue. Aí ele mora fora, então ele começa a pesquisar, manda PDF, manda livro, ó, lê esse livro aqui sobre o assunto que você está interessada, ó, olha esse podcast aqui, está falando sobre esse assunto que você está interessada. Eu lembro uma viagem que eu ia fazer, eu ia para Portugal, ia ter um stopover em Paris, e eu morrendo de medo, falava muito pouco inglês, e eu lembro de falar assim, nossa, ficar mais de um dia em Paris e não vou conhecer a cidade. Aí, por que você não vai conhecer? Nossa, como é que eu vou sozinha para lá, assim, andar, não conheço ninguém, não sei falar inglês direito, não falo francês? Você, Antônia, olha para você, olha tudo que você já fez, já conquistou. Você é super inteligente. Existe um Google Tradutor. Você é super safa, você consegue lidar com qualquer problema. Você vai descer naquele aeroporto, você vai pegar o metrô, já começa a estudar agora já o mapa lá, já começa a pegar todo o mapa do metrô, você vai descer em tal estação, você vai sair em tal lugar, você vai tirar foto maravilhosa e vai mandar para mim. E me fez perder o medo. Então, ele é um tipo do cara que não me corta minhas asas, ele me dá asas, entendeu? Então, eu sinto que eu já estou casada, eu já estou com ele há uns 8 anos, eu evolui muito. Então, a gente teve um filho, eu tive um filho agora com 45 anos, e no início eu pensei, meu Deus, um filho aos 45 anos, e agora, o que que eu vou fazer? Minha vida vai parar? Eu vou ter que cuidar de uma criança, começar tudo de novo? Aí ele falou assim, não, essa criança veio ela tem um propósito na sua vida. Ele não vai amarrar a sua vida. Ele vai te dar mais disposição, mais asa. Eu disse, não, você está falando que você é homem, você não sabe o trabalho que uma criança dá. Aí ele, não, escuta o que eu estou te falando. E além de eu já ter viajado meio mundo com esse bebê antes de completar um ano, que é uma criança maravilhosa, eu estou conseguindo curar a minha criança interior. Porque quando eu estou cuidando dele, eu falo com a minha aqui dentro. Eu me vejo nele. Então ele está me dando a chance de me curar. Eu não tive essa oportunidade com as minhas filhas, mal vi elas crescerem. Então essa criança está me curando. Então, cada vez que ele chegou naquela fase dos 2 anos, aquela fase terrível, eu olhava para ele com tanta empatia, eu via sofrimento nele. Então eu pegava no colo, eu abraçava, vai passar, meu filho vai passar, o que é que você quer?
Às vezes eu estava lá um turbilhão de impaciência, mas eu respirava. Eu sentia que ele é um bebê de 2 anos, ele está passando por uma fase, ele está em desenvolvimento, ele precisa de afeto. Tudo assim, é aquela coisa que eu nunca tive de quando era criança, e até a impaciência que eu tive com minhas filhas, que era fruto do que eu tive na minha infância, eu estou revertendo tudo agora. Então, cada vez que eu vou dormir, que olho para aquela criança no travesseiro, não vem nenhum sentimento de culpa, nada, nada. Porque eu amo tanto ele durante o dia, eu transmito tanto amor, tanto afeto, que quando eu vou dormir, eu só falo, meu Deus, que criança linda que eu fiz, que criança maravilhosa. Aí beijo, 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 abraço e vou dormir. Aquele sentimento, sabe, de... Aí eu entendi o propósito dessa criança na minha vida. E por isso até resolvi relatar isso, porque ontem, quando eu fui dormir, relembrar de novo toda aquela situação me fez, assim, deu até dor de cabeça, de ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho a minha vida agora, eu estou vendo que a cura ela está acontecendo. E falar isso agora, botar para fora, é o meio de expurgar também esse restinho que está aqui, que ainda me faz mal. Hoje eu entendi minha mãe, eu não guardo mágoa dela, eu não tenho nenhum ressentimento, tá? Eu tenho muito carinho por ela, e uma coisa que meu marido falou comigo uma vez, que eu sempre falava da minha mãe com muita mágoa para ele no início. E um dia ele ouvia e não falava nada, ele não falava, ele só me acolhia. E uma vez ele falou comigo, meu amor, só pensa uma coisa, a sua mãe só deu o que ela tinha. Tenta pensar um pouco no que ela recebeu também quando ela era criança. Então, ela só transmitiu para você, ela não teve a sabedoria, desse entendimento de tentar quebrar o ciclo, ela só transmitiu para você. Tenta olhar para ela com um pouco mais de empatia através disso. Como você conseguiu quebrar esse ciclo, você consegue entender isso um pouquinho melhor. E foi o que eu fiz. E eu lembro uma vez, estar conversando com a minha mãe e ela, relembrando um pouco das violências lá de quando eu era criança, e ela falou meio assim, entre os dentes, que ela tinha muito arrependimento. Ela se arrependia muito e sentia muita vergonha assim, das coisas que ela tinha feito, né? Porque hoje ela vê que todas as filhas, eu, então todas as minhas irmãs, a gente tem lares de muito afeto, são lares felizes. Todas as minhas irmãs têm lares, problemas de família normal, mas nenhuma de nós manteve o ciclo. Todas nós conseguimos quebrar o ciclo. E a gente consegue manter essa relação ainda de afeto com ela. E eu acho que ela se sente acolhida por nós, apesar de tudo isso. Dizer para as mulheres, né, que existem vários problemas, né, a questão do apego emocional, que às vezes pega muito, a dependência financeira, a dependência emocional, isso aí atrapalha muito, as influências, né, religiosas, familiares, isso também amarra muito, mas tentar olhar para dentro, se conhecer e principalmente se respeitar. Quando a gente consegue resgatar esse amor próprio e o respeito, tudo em volta começa a fazer mais sentido. Quando você entende que só você tem o controle da sua vida e que você não vai aceitar nada menos daquilo que você sabe que você merece, você começa a dar direção nas coisas. Não é fácil, não é fácil. No começo vai dar vontade de desistir, mas você tem que ter propósito. E eu posso garantir que o resultado é benefício puro, total. Eu não conheço, eu vejo várias histórias aqui de todas as mulheres, o quanto elas prosperaram e melhoraram depois de se desligar dessa história de dor, de violência. Todas conseguiram. O caminho até a vitória delas não foi fácil, mas elas persistiram, todas venceram. E só tem história de superação maravilhosa. Então, a chave é
o autoconhecimento e o resgate do amor próprio. Hoje eu falo com meu marido, eu amo ele, eu tenho certeza que ele me ama, mas eu não vou aceitar menos do que eu mereço. No dia que eu perceber que eu estou recebendo menos do que eu mereço, eu sou capaz de virar as costas e ir embora. Independente do amor que eu sinto pela pessoa. Se não estiver me dando o que eu acho que eu mereço, eu não fico. O que você achou da história da Antônia? Comenta aqui que eu quero saber. Quem faz esse canal são mulheres reais como você. Quero te fazer um convite. Se una a nós para fortalecer mulheres que estão sofrendo as suas relações. Vamos mostrar para elas que é possível sim dar a volta por cima e construir uma nova história. Se você quiser contar a sua história de divórcio no nosso canal, é muito simples. Basta preencher o formulário de agendamento de gravação que está aqui na descrição desse vídeo. Juntas nós somos muito mais fortes. E a próxima história que vai entrar no canal é a história da Silene. Uma história muito emocionante. Pega o lencinho antes de vir assistir, porque talvez tenha sido a história mais triste que já entrou no canal.